Irmã Samira. Amanhã a senhora vai ficar a tarde toda. É mesmo? A paz do Senhor, minhas irmãs amadas e meus irmãos em Cristo que estão aqui. Como estamos sendo edificadas, não, irmãs? E precisamos muito. Precisamos muitíssimo. Porque os nossos desafios cada dia crescem. Enquanto vocês se acalmam, quero dizer para as irmãs que ainda existe ali algumas apostilas. Eu quero que você leve. Está bem baratinha. R$5. Porque tem um estudo sobre minha família, minha primeira missão. E você precisa levá-lo. Apesar de que amanhã você vai estar aqui para ser ministrada. Mas você precisa desse material, tá certo? Vai um acervo de versículos, registros bíblicos, para você conferir os princípios que fundamentam uma vida cristã em família. Cada vez que abro esse texto da mulher virtuosa, eu fico numa busca de identificação. E me pergunto, alguns têm questionado, esta mulher é real ou imaginária? Porque ela é um paradigma de virtudes. É um modelo completo. E eu estava ouvindo o pastor que me antecedeu ministrar sobre alguns atributos relacionados ao aspecto virtuoso dessa mulher. Minhas irmãs, a nossa sociedade não é uma sociedade facilitadora. Uma cultura que emergiu a partir dos anos 50, está se configurando cada vez mais com o título de uma cultura pós-moderna, com nuances ameaçadoras. Mas eu gostaria de levantar com vocês aqui, nestes 40 minutos, uma palavra introdutória. Escutem-me. Ouvimos muito sobre virtude. Mulher virtuosa, com muitas virtudes. Na verdade, eu fui pesquisar na íntegra o que essa palavra pretendia dizer. Porque antes que as virtudes sejam elencadas no caráter, nas ações, no comportamento da mulher virtuosa, a Bíblia já a descreve como virtude. Mas para uma pessoa receber o adjetivo de mulher virtuosa, olha o quanto ela agrega em sua vida, em seu testemunho, em sua conduta, em seu comportamento. Virtude tem tudo a ver. Excelência moral. Quando alguém chama a mulher de virtuosa, no mínimo, está destacando a excelência moral do caráter desta mulher. Mas é muito, muito mais do que só a questão da moralidade que está sendo tributada aí. É as atitudes corretas, senso de escolha, certo e errado, que prevalece diante dos desafios. Pensamentos verdadeiros, honestos, puros, amáveis, que traduz boa fama, falando da reputação, que possui virtude, dignas de serem louvadas. Se não houver excelência moral, atitudes corretas, pensamentos verdadeiros, honestos, justos, puro, amável, de boa fama, esse ser não pode receber o adjetivo de virtuoso. Por isso que ela recebe 17 atributos para legitimar de fato, melhor, 11, para legitimar de fato que ela realmente era uma mulher legítima, virtuosa. E de onde procede essa imaginária, fictícia ou real mulher? Bem,
Dizem que o diamante azul é uma das pedras preciosas que chegou a alcançar em Amsterdã, em um leilão, mais de 10 milhões de dólares. Uma pedra preciosa. Dizem que um diamante que foi encontrado pesando quase meio quilo na África do Sul foi dado ao rei Henrique VII. E ele chamou um profissional em joias para que pudesse quebrar aquele diamante em o mínimo de pedras possíveis para não tirar o valor da pedra. E aquele profissional passou um ano só observando como ele iria bater uma única vez para não fragmentar a pedra. E os historiadores que falam essa história dizem que este homem profissional chegou a desmaiar várias vezes debaixo de uma tensão e de uma pressão mortal para não estragar o valor da joia. E finalmente, quando ele deu o golpe certeiro, ele conseguiu separar 2 pedras grandes e 6 pequenas. E essa pedra, uma delas, foi incrustada na coroa britânica, que só é usada no dia de uma coroação. E a outra maior foi colocada no cetro, na parte superior, dando um valor inestimável a esse cetro da realeza britânica. Isso são joias que não sequer estão expostas. De valor que não se calcula. E eu vi quando o pregador, o pastor Messias, falou sobre o rubi. Porque foi procurada alguma coisa na terra que pudesse celebrar uma mulher desse naipe. Não é comum, de fato. Mas esta mulher, levando em consideração um atributo da imutabilidade de Deus, levando em consideração que as ordens de Deus, que constam nos textos de Provérbio, são eternamente relevantes, que Deus não muda, seu caráter não muda, suas verdades não mudam, seus caminhos não mudam. Por que o que está escrito aqui em relação à mulher mudaria? Se imaginária ou real, eu entendo que houve uma projeção intencional das Escrituras de desenhar um modelo. Porque, irmãs, eu e vocês somos sinceras, Deus não trata com a mulher imaginária, Ele trata com a mulher real. Deus não quer que sejamos a mulher ideal, mas sejamos a real. Queridas, preste atenção no que eu vou lhes compartilhar. Este modelo aqui nos desafia a imitar em princípios e aplicação. É preciso querer sair da sombra de uma sociedade morta e se projetar em um contexto social que, no mínimo, glorifique o tempo que Deus teve para nos formar. No Antigo Testamento, não é nem no Novo, onde havia sérias restrições para a mulher na vida social. Essa aqui, ela, meu Deus, é virtuosa, é confiável, determinada, cuida da saúde econômica, é altruísta, preparada para desafios. A mulher é honrada, é prudente e vai acumulando atributos que, no fim, tem uma gama de gente que é alcançada pela benção dela. Sabe aquele rastro de virtude que vai fica para trás e o vento sopra para frente as boas notícias? Cerca. Agora, como é, irmã Samira, que eu sou desafiada a isso? Pois bem, vou lhe dizer uma coisa. Há 3 coisas que precisamos realmente rever. A primeira coisa, nos estudos bíblicos. E eu tenho procurado e tenho buscado
junto ao meu Deus, eu preciso saber que eu estou realmente explicando as Escrituras para as pessoas que estão me ouvindo. Eu preciso, Jesus, ter o cuidado de expor as Escrituras. Segundo, preciso explicá-la depois da leitura. E terceiro, onde muitas vezes eu falhava, era a questão da aplicação. Mas eu estou buscando a ajuda de Deus para contextualizar. Porque esta mulher aqui é um modelo que precisa emergir no meu tempo. Eu já preguei muito sobre Débora. E terminei em um êxtase com a igreja. Mas não trouxe Débora para o século 21. E Débora ficou no passado. Já falei muito sobre Jael. Falei da mulher da tenda. E que usava estaca. Mas não identifiquei os inimigos que nós temos que matá-los no século 21. E todo mundo se alegra, glorifica, mas a gente sabe que não vai usar mais estaca, mesmo que a gente quisesse, porque os nossos inimigos são outros. E precisamos aprender a identificá-lo. E vocês vão me ajudar nessa abordagem inicial. A primeira coisa é que já falamos de Bíblia aberta. Aqui está um modelo de mulher que venceu em todas as áreas que não podia perder. Venceu como mãe, venceu como esposa, venceu como coração piedoso e fez obra social. E venceu dando uma boa também conceito ao esposo lá fora. Todas as áreas da vida dela, nota 10. Aí eu me deparo com a minha área. Na minha vida como mãe, na minha vida como esposa, na minha vida como profissional. Em que mundo eu estou vivendo? Preciso conhecer quem são meus inimigos na atualidade. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês em relação ao contexto atual é que vocês, quantas aqui trabalham fora? Levante a mão. E estudam ainda, já estudaram e estudam, fazem faculdade. Essa é a geração. O nosso inimigo não é mais com arma atrás da gente, tá certo? Passou, isso foi para o Império Romano levantando-se contra a igreja. Hoje, o inimigo é na guerra das ideias e de informações. Se não identificarmos o inimigo, apanharemos muito no século 21. John Stott escreveu um livro muito bom, e se vocês puderem ter acesso, vocês leiam. Ele deixou um desafio muito sério no livro: ouça o Espírito e ouça o mundo. Ele disse que ouvir o Espírito é viver sintonizado com a Bíblia. Quantas Bíblias tinha aqui? Levanta a sua Bíblia assim, ó. Este é o livro número 1 para você ler. Quem ler a Bíblia sabe o que está acontecendo no âmbito espiritual. Aí tem que fazer a aplicação para a sua vida agora. Segundo ponto do livro: ouça o mundo. Veja quem são os seus inimigos, quais são as áreas de ataque, e se levante com as armas de Deus para combater. Por isso que precisamos ser mais efetivas como mulheres cristãs. Este livro nos mostra, ele diz que se eu entendo os meus dias em que eu estou vivendo e o pensamento do homem atual, eu sei me defender com mais força nas Escrituras. E este é o tempo difícil. E o inimigo está em todo lado, porque é a guerra da informação. A cultura do intelectualismo que leva as pessoas, diferente da época da minha mãe, que as mulheres estavam muito mais na esfera doméstica do que na esfera social. Mas hoje mulher discute todo tipo de assunto. Antigamente mulheres só discutiam receita e comida. Hoje discute tecnologia, discute política, discute crises internacionais. E não podemos ignorar, essa é uma realidade. E isso não nos diminui, pelo contrário, nos eleva, contanto que tenhamos base nos fundamentos cristãos. Primeiro momento, a igreja, ela lutava contra a cultura do Império Romano, centralizada no seu aspecto espiritual, como uma cultura
onde havia adoração a vários deuses. Na verdade, não é que eles quisessem tirar o Deus do cristianismo. Eles queriam era incluir no patamar ou no panteão de deuses que eles tinham. E como a fé cristã mostra a unicidade de Deus, Deus é único e se revelou no seu Filho, e só Ele adorarás e só Ele servirás. O cristianismo, por causa dessa convicção, teve que ir à guerra, padecer. Foi a época dos mártires, sangue, defendendo a fé com sangue. Mas a igreja conseguiu vencer os seus inimigos daquela época. Ela não era uma igreja só que lia a Bíblia, nem só que orava. Ela era uma igreja que avançava e declarava que só Jesus Cristo era o Senhor. A perseguição da época não calou a igreja. Então era uma igreja preparada para o seu tempo, contextualizada. Com a queda do Império Romano, no ano aproximadamente 473, mais ou menos, começa-se um novo tempo para a igreja. A igreja já perdendo a força, a igreja já ligada ao Estado, e entra numa idade chamada Idade das Trevas, quase 1000 anos entre a Baixa Média e a Alta Idade. A igreja agora desviada se levantava para defender seus próprios interesses e declarava a infalibilidade papal. E tomava supremacia nas artes, na economia, na ciência, maculando, denegrindo a essência do cristianismo. E quem queria ser um cristão genuíno na Idade das Trevas perdeu a vida, perdeu a família e perdeu seus bens. Mas Jesus estava no controle da sua igreja. E as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Passou a Idade Média, saindo praticamente, tendo como pano de fundo histórico o Renascimento, que foi uma revolução nas artes, na economia, na ciência, enquanto a igreja católica dizia que a Terra era o centro do universo. Na ciência, Nicolau Copérnico já declarava que não era a Terra, mas era o Sol. Se fosse antes, ele já tinha morrido, mas agora na Revolução, a Reforma foi se levantando com Lutero na parte religiosa e mostrando que só a fé, só Jesus, só a graça, só a Deus. E aí começou a abertura para a igreja respirar novamente. Aquela época, Deus preparou um remanescente para você frente à crise. E eu estou falando para uma igreja que vai ver e vai viver uma ação poderosa de Deus nesses últimos dias. Olha, meus irmãos, olha, irmãos, preste atenção, eu quero mesmo que você escute isso. Não foi fácil ser crente na Idade Média, não foi, mas os fiéis suportaram e viram, um remanescente viu as trevas caírem e a glória de Deus visitar a terra. E reerguer seu povo novamente. E permitir que 1450 a Bíblia fosse o primeiro livro a ser impresso. E você ter um exemplar aqui nas mãos. Mas a guerra não acabou. Não vá pensar que acabou. Ela só estava começando. Essa caída da Idade Média, que eu sei que por trás é Deus que está escrevendo a história, abriu um espaço para a igreja ressurgir e ter força de declarar a sua fé publicamente que estava em oculto. Vocês não vinham orando por um avivamento?
Vocês não vinham orando por uma intervenção minha? Agora eu vou entrar na história, vou reerguer vocês, colocar um exemplar da Bíblia Sagrada na mão de vocês e vou dar motivo para vocês lutarem. Irmãs, a partir daí, a igreja que saiu da idade das trevas, saiu com um desgaste muito grande. Perdeu o controle da ciência. Todas as pinturas de anjo e demônio da Idade Média, perdeu, porque Deus foi tirado do centro. E agora, era o homem no centro. A coisa tão interessante que eu fico observando na história como o diabo vem tratando de entrar e destruir as bases da igreja. Agora, não era mais século de religião. Houve uma rejeição a tudo que era sagrado. Agora era o homem no centro. Aí por isso que começou as correntes filosóficas humanizar demais o homem e dizer que o homem, para resolver seus problemas, não precisava de Deus. O homem não precisava de limite. O homem tinha autonomia. Ele podia fazer tudo o que ele quer. E não precisamos da Bíblia para explicar nada. Por causa disso entrou o liberalismo teológico, onde aconteceu o berço da reforma. Porque muitos começaram a ter preocupação de querer explicar os milagres. E quando a ciência refutava, eles ficaram, meu Deus, como é que a gente vai... Milagre não se explica. Milagre é coisa de fé. Não tem ciência que consiga entender milagre. Agora eu vou tentar acomodar o ceticismo nas escrituras. Muitos crentes liberais, no berço da reforma Alemanha, começaram a escrever, criticando a historicidade de Cristo e os milagres que ele realizou. Porque era o século da verdade, da razão. Começavam os primeiros tentáculos. Era o século do iluminismo, altos ideais. Agora o homem está no controle, o homem não vai mais exercer tirania como a igreja exerceu, o homem vai aplicar, e começou as filosofias de justiça social, com Marx, com Nietzsche, e os filósofos se levantando. Mas olha que crise, viu? Quanto mais se falava em intelectualismo, mais se abatia a fé. Mas aí Deus foram levantando os teólogos verdadeiros para mostrar a autenticidade da Bíblia, a infabilidade das Escrituras, a inerrância, a concordância, a coesão dos textos, e foi levantando, e a igreja foi avançando, passando por dificuldade, e a igreja chegou hoje numa idade chamada praticamente pós-moderna. O modernismo se desencantou com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque colocou o homem no centro. Já tiranizaram Deus, religião não serve, e agora 2 guerras mundiais deixando um saldo terrivelmente de mortos. Então, o que acontece? Nem Deus e nem o homem. Aí entra o meu tempo. A crise do desencanto. O século 21 é o século do desencanto. Dentro desse desencanto, um homem ateu, não conhece Jesus, não crê na Bíblia, um sociólogo chamado profeta da sociologia. Se tiver alguém aqui da área de humanas, com certeza já deve ter lido esse livro. Gilles Koperdowski escreveu o livro A Era do Vazio no ano 80. Foi um choque no meio acadêmico, por causa da descrição. Enquanto a modernidade exaltava o homem, ele aqui estava mostrando este homem que a nova sociedade está produzindo. Será um homem que viverá em uma sociedade de rupturas. Preste atenção, essa sociedade aqui, que nós estamos vivendo nela, ele mostrou claramente, é uma sociedade que não aceita paradigmas, não aceita conceito, e isso atende todos os segmentos, vai desde a sexualidade, o Estado, a família, a igreja. É uma sociedade
caracterizada pelo individualismo, pelo egocentrismo, pela busca do prazer. É exatamente isso. E a cultura foi começando a ser massificada. E não adianta criticar da televisão, e não adianta criticar da literatura. Isso não vai resolver o problema. Amiga, o que eu espero ligando na novela das 8? Que um homem desse da era do vazio, que só crê no prazer, no individualismo, no pluralismo religioso, que diz que você tem a sua fé, eu tenho a minha. Tem a igreja dos homossexuais que usa a minha Bíblia. Tem a igreja sagrada que usa a Bíblia sagrada. Nesse pluralismo, e aí, quem é que está certo? Como é que eu vou combater? Quem é o meu inimigo? Que armas eu tenho para encontrar ele? Onde é que ele está? No meu computador. No seu celular. Na sua televisão. Eu sou a mulher do século 21. Eu não fiquei no passado. Tudo isso. E agora declarar guerra e pecado contra a tecnologia? Como é que eu faço? Temos que buscar socorro em Deus. Porque para cada época Deus deu armas à igreja. Será que vai me deixar desprotegida agora? Mas tem muito mais. Pense numa sociedade vazia. Não é de religião não, tá? Porque eu faço mestrado na área da educação e vou dizer o que os professores ensinam. Este não é século de vazio de religião. Pelo contrário, aqui não se fala mais em religião, fala-se em espiritualidade. A Europa, para quem pensa que a Europa está falida espiritualmente, se engana. A Europa não tem uma única religião, mas a Europa é um país elitizado. Ela é pluralista. Tem espíritas, tem católicos, tem pessoas que são gnósticas, outros que não creem nos conceitos da Bíblia, tem os tradicionais, ainda que uma minoria, porque hoje a moda é ser espiritual. Pois é. E tem muita gente pisando nessa casca de banana. A moda é ser pragmático. Não, mas se a gente dá um jeitinho aqui, ninguém nem está vendo. Não dá resultado. Então a gente computa o resultado e esquece aqui a quebra de princípio. Pois é. Você talvez não, mas seus filhos sim. Seus filhos é que estão nessa sociedade emergente. E os netos também. Ele é a mente do século. É cultural. Deixa eu dizer o que é cultural. É cultural para o Brasil tomar café. E se eu disser para você que café é pecado, você não vai aceitar. Porque isto é cultural na sua cultura. Como é cultural em alguns países, alguns beberem vinho. Eles não têm como quebra de princípio. E aí o que vamos fazer? Irmã, a igreja, ela sobreviveu em cima do que é verdade absoluta. Não é pecado tomar café, nem aqui, nem no Japão, mas é pecado a sensualidade aqui na América, no Japão. Eu não tenho que ser pós-moderna para dar uma resposta a esse mundo sujo. Não, irmão. Mas isso é retrógrado, então você decide para onde você quer ir. Se você quiser ir para o céu, o caminho continua apertado. Não tem outro, minha irmã. Vire para sua irmã e diga, é estreito, amiga. É estreito, tá? Só passa na graça. Fora da graça ninguém alcança. Passa não, minha irmã. Diga, acorde que a gente tem que matar os inimigos. A gente não tem que alimentá-los, não tem que matá-los. Sabe o que é meu inimigo? Aquilo que a Bíblia diz para mim que é pecado. E não tem época que facilite e molde a hermenêutica das Escrituras. Irmã, olha, numa época
que Satanás está jogando duro. Um dos slogans, que é uma das nuances da pós-modernidade, é o hedonismo. Eles pensam que é atual, mas isso era a filosofia dos epicuristas. Eles acreditavam que a felicidade só poderia ser alcançada com o prazer. Freud foi influenciado por essa filosofia. E ele condena todo tipo de repressão, principalmente na área da sexualidade. E ele vai mostrar que vai gerando distúrbios. E tem pessoas que deixam de... Olha, eu não sou contra as ciências, eu sou uma educadora e uma estudiosa. Mas deixa eu dizer uma coisa. Nenhuma ciência, nenhuma filosofia que entre em incompatibilidade com as escrituras, eu preciso ser celebrado. Pelo contrário. Mas o que a Bíblia... Olha o que a psicologia, ou o que a Bíblia... Aliás, o que a psicanálise chama de trauma, Jesus chama de pecado. Não vamos justificar a atitude da irmã, porque quando foi muito reprimida quando era criança. Mas agora você está no cristianismo, e o cristianismo é liberdade para não pecar, mas para glorificar e viver de maneira santa e mostrar as nossas origens. Queridos, olha, o hedonismo, essa teoria ética filosófica que define a felicidade como presença de prazer e ausência de dor, ele está em alguns sermões de muitos pregadores, e eu também já coloquei ele muito. Porque quando eu chegava no púlpito, eu achava que eu tinha que pregar para deixar todo mundo feliz e contente. Não era para incomodar as pessoas. Mas então eu não estava pregando as escrituras. O que Deus faz com o velho homem é tratar com ele. Ele manda levar para a cruz, para que o novo homem ressurja com força e nos torne livre para a glória de Deus. Diga. Minha sobrinha estava comigo agora esses dias. Eu fui em um desses estados ministrar. Tinha uma irmã que fazia mais de 13 anos que não tinha filho, e veio lá para frente, chorou e disse: irmã, por favor, ore por mim. Nós oramos. Quando eu voltei lá com 2 anos, ela veio me dizer que estava com um bebê. Aí a pastora disse: mulher, mas eu fiquei tão triste quando ela engravidou. Por quê? Mulher, essa irmã aqui do conjunto ajuda a gente. Pois com 5 meses de barriga, tirou umas fotos nua e mostrou a barriga todinha para o mundo todo ver. Eu disse: meu Deus. Irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa. O mundo não entende o que é ser crente. Xuxa faz isso. Rihanna faz isso. Mas o crente que vai para o céu, ele anda na contramão do hedonismo. Ele anda na contramão da promiscuidade do mundo. Deixa eu dizer, imagine você chegar no shopping e levantar a blusa e mostrar a sua barriga. Você, Deus me livre. Pois uma foto dessa é uma exposição. Irmã, a gente tem que apresentar nosso filho a Jesus. Para ele vir com a parte neurológica, com a área cognitiva, com os traços motor, tudo fortalecido e abençoado. Fazer como Ana, dedicar desde o princípio. Aí eu vou bater em quem, irmã Semira? Irmã, nós estamos, se a gente não tiver cuidado, nós estamos procurando modelo no mundo. Mas o modelo está aqui, irmã. Está aqui. Essa mulher precisa sair do gabinete. Ela precisa mostrar as caras. Brasil, mostra a tua cara. Vamos dizer, mulher evangélica, vamos mostrar nossa cara. Que o mundo precisa de modelo. O mundo está sem modelo. O mundo está alienado, vazio, desorientado. Olha, você é simples. Muitas vezes você vive de sua aposentadoria. Mas isso não lhe tira a alegria. Lhe tira, irmã? Não tira. Você não pode comprar todo mês um sapato. Mas você, dentro de você, tem uma força que lhe eleva. E você pode cantar o hino 25 da harpa. Meu Jesus, tu és bom. Tu és tudo para mim. Levanta a mão e diga: eu canto. Eu vou cantar que Jesus é bom e Ele é tudo para mim. Se eu tiver uma bênção, se eu não tiver, eu vou buscar. Mas enquanto Jesus não me der, eu fico na fila esperando. E já venho preparada cantando: meu Jesus, tu és bom. Mas o mundo não está dizendo isso. O mundo está dizendo que você tem que ter. Se você não tiver, você pode ser excluída, pode ser criticada, pode ser digna de pena.
Não, minha filha, vou lhe dizer uma coisa. Você já tem. Você já tem. Primeira riqueza da igreja não são as coisas desta terra. A riqueza da igreja já está lá. É a vida eterna que a gente vai gozar com Jesus. E isso é algo que Jesus já conquistou por nós na cruz. Devemos ter. Mas, nos slogans das marcas, principalmente aquelas que são caras, a Nike desenvolveu seus produtos há alguns anos atrás com o slogan Just do it tonight. Apenas faça. Você pode tudo. Você não pode tudo que você quer fazer. Só tem uma hora que você pode dizer que pode tudo. Quando você tiver que perdoar. Você tiver que abençoar. Você tiver que estender a mão para levantar quem está caído. Essa questão, você tiver que suportar a prova. Paulo usa esse texto e faz dentro de um outro contexto. Eu aprendi. E quando a gente aprende, a gente pode. Eu aprendi a estar num limite das dificuldades e aprendi a ter fartura. Se eu estiver na prova, eu canto. E se eu estiver na bênção, eu louvo. Eu adquiri essa maturidade. Por isso eu posso tudo naquele que me fortalece. Isso fala de cristianismo de excelência. Vai sair daí dizendo eu posso tudo naquele que me fortalece e fazendo coisas e atitudes erradas. E cadê o poder? Não. Nós queremos, buscamos, necessitamos muito que os céus desçam para a terra. Já viu uma coisa? Esse espírito que segue a pós-modernidade é o espírito da vítima. O homem vazio. Eles começaram a defender a política de que quanto mais o homem tivesse, mais o homem era feliz. Idealizou essa utopia. E o mundo saiu desenfreado, sem parâmetro para ter. Mas aí, há 5 anos atrás, uma pesquisa derrubou esse argumento filosófico. E não foi feito no Brasil, não. Foi feito nos 5 países. Ou melhor, foram 20 países. Mas de 0 a 5, os países que foram nomeados são os países com o IDH maior do mundo. Índice de Desenvolvimento Humano, levando em consideração qualidade de vida, saúde, economia, salário, educação. E onde era que estavam esses países? Finlândia, Suécia, Suíça, Noruega, os países nórdicos, onde o jovem, se estiver trabalhando ou se não tiver, recebe dinheiro, recebe salário. Então, eles tinham tudo, mas descobriram que 30% do suicídio que acontece nessas nações é em detrimento da crise do existencialismo. Como um jovem de 15, 20, 18 anos decide destruir sua vida, tendo um carro importado, uma conta bancária, aluno de uma grande universidade, porque se o ter fosse motivo de felicidade, esses países, o nível de suicídio era os menores. Mas não. A perca do sentido da vida leva o homem a essa desilusão. Nós, irmãos, só temos vida em Cristo. Todo o princípio de vida da igreja está ligado a Cristo. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sei que você chegou aqui com problema e não é profecia. Porque no mundo tereis aflição. Isto é cristianismo com cruz. E não existe nenhuma garantia de que na manhã seguinte tudo na sua vida vai estar resolvido. Aliás, esse discurso tem desencantado muitos cristãos. E tem gerado muita incredulidade. Não podemos preparar a igreja para essa realidade. Precisamos preparar a igreja. Ela tem a força de Deus para marchar na luta, marchar na dificuldade, marchar no sofrimento, marchar na doença e declarar a glória de Jesus. Assim, quando vier a luta, você tem base. Bate o pé aí no chão. Você acha que esse chão é uma utopia ou é uma realidade? Muito bem, você não sente as bases?
Se eu pedir para você ficar de pé, você não vai ter medo de cair, vai? Porque tem base. As escrituras sagradas que eu mandei que você levantasse, ó, é a base. Você caminha com os pés ajustados na palavra. Pode se preparar, que com a ajuda e a graça de Deus, você vai fazer como o apóstolo Paulo, vai cantar no calabouço com as costas rasgadas, e Deus vai ouvir de lá o louvor, e vai dizer: eis que estou convosco todas as horas, até a consumação dos séculos. Você vai fazer como fez Daniel. Eu vou decidir que eu serei crente. Olha, irmão, vou dizer uma coisa. Eu sei que o mundo está perdido, mas ele não vai ser nem referência para mim. Eu nem preciso saber o que essas mulheres imundas estão usando, porque eu tenho o meu parâmetro cristão. Eu não vou, irmão, se você chegar no shopping e pegar 2 homens se beijando, você vai se escandalizar com isso? Pois se você se escandalizar, se prepare para ser crente nessa época. Porque mesmo que a gente ore e as leis sejam retardadas, a impiedade vai crescer e muito amor vai se diminuir. Sabe por que o amor se diminui? Por causa do escândalo. Mas a gente tem que se preparar. Quando Jesus pregou que ele era o pão do céu, o escandalizou a multidão. E muitos disseram: como que pode uma coisa dessa? Depois de uma grande contenda contra Jesus, Jesus disse: mas ainda tem mais. Eu sou o pão vivo que desceu do céu e vocês têm que se alimentar de mim. Aí Jesus disse: tem mais, tem que se alimentar do meu corpo e do meu sangue. Não, ele não estava ensinando ali nem canibalismo, nem vampirismo. Jesus estava falando para um povo que sabia o que era aquilo. Era assim que na pluralidade religiosa da época de Jesus, os homens sacrificavam. Eles matavam os animais, sacrificavam os seus ídolos e comiam parte daquele sacrifício. E quando eles comiam, eles faziam um ritual e declarava que aquela parte daquele sacrifício era uma identificação com o ídolo. Que a natureza do ídolo passava para eles, que era supostamente um Deus, e a natureza deles passava para o ídolo. Unidade. Aí Jesus usou aquele costume da época e disse, falando da sua morte e da sua ressurreição, ele usou a figura do corpo dele, mas eles não entenderam, saíram sem compreender e muitos foram embora, porque esperavam mais um milagre de pão dos céus e que Jesus não fez. E aí Jesus disse para mim, para os discípulos: vocês também estão escandalizados? E vocês queriam outro discurso, né? Mas esse é o tema da pregação de hoje. Vocês querem ir embora? Aos discípulos: olha, por isso que é bom conhecer a verdade. Já estavam sendo alimentados pela verdade. Ele nem perguntou para onde. Eles disseram: mas Jesus, para quem iremos nós? Para quem? Para quem iremos nós, igreja? Se só Jesus, fique de pé em nome de Jesus. Se só Jesus, só Ele tem a palavra da verdade. Essa é a época de muita guerra de informação. E como as pessoas mal formadas, muitos estão sem base, reivindicam por uma autonomia. Mas sabe onde é que está a bênção da mulher pós-moderna? Sabe onde é que está a bênção da mulher virtuosa na época de hoje? É possível ser virtuosa numa época dessa. É possível ser confiável. É possível ser pura. É possível ser honesta. É possível formar filhos para Deus. É possível ter um casamento estável que honre o esposo. É possível. É possível. É aí quando você diz: eu posso. Declare comigo: eu posso. Em nome de Jesus. Estando preparada na palavra, defender meus princípios. Põe a mão no seu coração. É aqui que eles têm que estar. É aqui onde eles precisam prevalecer. Irmã querida, você é diferente. Você nunca vai ser igual, nunca. Você é diferente pela sua natureza. Não tem como. Se você nasceu de novo, você é diferente.
Seu apetite mudou. É possível você amar porque já está latente pela natureza de Deus aí em você. É possível tolerar. É preciso e é necessário. Vamos nos ajudar. Se Satanás atingir você, refletirá no seu casamento e refletirá nos seus filhos. Mas Deus está trabalhando com você para ajustar você no âmago de Deus. Eu vou orar pela sua mente agora. A mulher do século 21 não é uma mulher que está omissa, ela lê. Irmã, leia, compre bons livros. Eu tenho batido nessa tecla. Ocupe seu tempo. Olha, deixa eu lhe dizer, dê um stop no computador, vá para lá colocar seus artigos, pesquisar, sabe, postar alguma coisa que vale a pena ser lida. E leia, se contextualize, entre numa escola teológica. Esses dias nós ministramos para os jovens da nossa igreja e trouxemos um núcleo do IBAD para lá, que já havia outro núcleo de Natal, mas matriculamos 30 jovens que são universitários. Vocês não irão para as universidades receber as bases acadêmicas completamente contrárias aos princípios de Deus, para no segundo semestre chegar aqui desviado. Vão entrar com a palavra. Se você quiser pegar a madeira, levanta a Bíblia. Essa é a estaca que a gente vai derrubar os inimigos. É com firmeza. Não pode ficar fechada. Tem que ter calo na mão e no joelho. Tem que saber usá-la. Não é possível que uma mulher seja perturbada sem ter condição de ler a Bíblia. Isso é uma derrota. Não porque eu não sinto vontade. Quem disse que a obediência tem alguma coisa a ver com vontade? Isso é atual filosofia. É porque eu não estou sentindo. Meu filho, termômetro da veracidade da Bíblia não tem nada a ver com sentimento. Tem a ver com fundamento. É de propósito, Sadraque, Mesaque e Abidênego, que você não adora os meus deuses e nem a minha imagem. Não é de propósito, é de convicção. Convicção, fundamento. Eu não adoro porque eu conheço a verdade. Eu conheço. Eu não vivo do que as pessoas ficam dizendo. No dia que seu pastor pregar uma palavra que você achar que é dura, pedir carta ou ir embora para outra igreja. Irmão, pelo amor de Deus, isso não existe. Crente que quer ir morar no céu, o culto de doutrina é o melhor culto para ele. Só tem um lado, só apanha o homem velho, porque o homem novo é renovado. A carne velha sai latejando de dor, não sai? Que ela não glorifica a Deus, mas o espiritual, oh glória a Jesus. Diga, eu quero palavra que me ajuda a ser crente. Eu estou precisando de uma palavra que me levante, que me confronte, que me ensine a ser santa, que me empurre para o céu. Andame coube hana cheia de revecouna. Essas são as bases para um grande avivamento. Quando o coração do homem se consome diante da sua miséria e clama por uma ação de Deus, então está preparado o lugar para o Espírito Santo agir. E quando ele agir, você não vai sair, nem você vai sentir. Quando o diabo diz, mas você não está vendo a sua luta? Você diz, que luta? Estou vendo a minha glória. Vai perguntar a Estevão se ele estava vendo as pedras, se ele estava vendo a afronta. O que está vendo? Estou vendo o céu aberto. Oh, Espírito Santo, eu tenho anunciado o Evangelho para a igreja que veja o céu aberto. Levanta a cabeça, que o rei se aproxima. Deixa de gravitar na tua dor e tira o olho da luta e põe lá em cima. Ele está de pé para passar contigo. Ainda que as pedras batam, você vai sobreviver. Você é imortal em nome de Jesus. Vamos estender a mão e dizer, o confronto está preparado.
Mas em nome de Jesus, eu estou me aquecendo, né? Segure a mão da sua amiga. Diga, amiga, não chore agora não, mulher. Agora é hora de dar glória a Jesus. Olha, amiga, você acha que Jesus trouxe você para uma escola dessa, para despedir você assim? Mulher, isso não existe não. É porque você está vendo muito sensacionalismo no programa, é de notícias de morte nas 6 da... Você tem que ler a Bíblia e ver Jesus como ele está agindo, e ver como a igreja está marchando, e ele está preparando o seu exército. Nós não somos covardes, não somos fracos, temos a identidade de Cristo, o nome escrito nos céus. O Senhor está conosco, os anjos acampados ao nosso redor, o Espírito Santo nos reveste para irmos frente a esta época em nome de Jesus. Oh, Jesus, vou orar pela sua mente ungida. Você tem muito mais capacidade do que tinha Madame Guion na Idade das Trevas. Você tem muito mais oportunidade do que teve Frida Vingri. Você tem um acervo disponibilizado. Olha, eu dou graças a Deus pela tecnologia. Eu entro até na biblioteca do Congresso Nacional e leio tudo que eu quero de história, de filosofia, e trago para a Bíblia e digo, vocês estão muito atrasados. Jesus já previu tudo isso. Apóstolo Paulo disse que os dias finais seriam tempos de dores. Mas Jesus, no capítulo 24 de Mateus, diz, quando vires essas coisas acontecer, levantai as vossas cabeças. E a vossa redenção. Muitas batalhas a gente não ganha dentro de casa porque a gente não é feliz. O nosso cristianismo não dá uma resposta nem para o nosso filho, que está mais em conflito de existencialismo. Vamos ser felizes, irmã. Vamos mudar o rosto, deixando Deus tratar com nossa alma. Seja feliz com o que você tem. Aprecie o que Ele já lhe deu. Não chore pelo que você não recebeu. Se alegre. Eva caiu, não foi pelo que ela tinha. Ela caiu pelo que... Olha, tudo ela podia. Só uma coisa que não podia fez ela derrubar. Eu já agradeço sumamente. Pensa uma mulher rica. Eu sou uma mulher rica, sou uma mulher abençoada. Eu e a minha casa servimos ao nosso Deus. Estou aguardando novos céus e nova terra. E agora é hora de você dizer, Espírito Santo, eu sou feliz, mas eu quero uma porção de alegria a mais nesta tarde. Você quer mais do Espírito Santo? Não. Presta atenção. Não é para você chorar, tá certo? É para você se alegrar. Porque o banquete que vem para você agora é para você se alegrar na alma, no gozo onde o Espírito Santo tem. Ore comigo agora nesta hora. Esqueça problema, dificuldade. Você não tem problema, você tem coisas a resolver. Mas a primeira coisa a resolver é que seu rei está diante de você, com a bandeja preparada de gozo celestial. Ore comigo nesta tarde. Abra a boca, não fique calada. Ore aí por você. Encha-me do céu. Diga, Espírito Santo, enche-me do céu. Enche-me das verdades sagradas. Ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos felizes, Jesus, apesar das situações ser tão adversas. Se formos olhar, Senhor, para os monstros que se levantam, dá medo, Jesus. Ele está em todo lugar, Jesus, mas eu tenho o controle. Oh, Jesus, eu tenho o controle da computação, eu tenho o controle da televisão na minha mão. Eu sei a tecla que liga e desliga. Então eu posso, com a tua força, vencer essa batalha, Jesus. Eu não vou jogar fora a tecnologia, mas eu vou usar para a glória do seu nome, Jesus. Jesus, me ensine a fazer a diferença, a ser modelo e não receber o modelo errado. Nas escrituras está, Senhor. Senhor, eu quero ser como a mulher virtuosa. Eu quero essas virtudes para a minha vida. Quero ser abençoada no meu lar, dos meus filhos, no meu casamento. Vai me ensinando, Jesus. Enche, Jesus, meu coração de alegria. Enche, Jesus. Renova minha força espiritual. Enche, volta a me dar línguas estranhas, Jesus. Volta a me dar cânticos espirituais. Quando eu cantava, Jesus, nas madrugadas. Oh, Jesus, eu quero cantar. Cantar na igreja e cantar na minha casa. Volta a me dar gozo, Jesus. Força, Jesus, e fé.
Queremos ver o céu aberto, Jesus. E sabemos que o contexto em que o céu se abre é um contexto onde as lutas são intensas. Mas abre os céus para a tua igreja do século 21, Senhor. Dai-nos, Senhor, foco da eternidade. Oh, Senhor, cativa nosso coração e a nossa mente, nossos pensamentos, nossas escolhas, nossa conduta. Oh, Jesus querido, não nos deixa naufragar nesse rio caudaloso e sujo que passa neste mundo. Já pertencemos, Senhor, a estirpe celestial. Jesus nos levanta como mulheres no século 21 que sabe defender a fé, que está fundamentada no temor, que conhece as tuas verdades e que só bebe da tua fonte, Jesus. Bebemos dessa fonte. Derrama teu rio nesta tarde para a gente beber, Senhor. Beber muito. O nosso coração, o nosso pensamento, o nosso corpo se submeta nesta tarde ao poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória. Encha seu coração e diga glória. Ou quando você diz isso, você sai da terra, diga glória. Andamanahai kenenesho. Eneve comina, e nevou. Levante as suas mãos e diga glória. Glória. Quando você faz isso, nada lhe detém nesta terra. Já prestou atenção? Já prestou atenção? Diga glória. Oh, rai de cancherou bihaianai. Vire para sua irmã e diga: você está sendo curada. Exercite de novo e levante os braços para o céu e diga glória. Temos que sair da terra porque não é nosso lugar. Temos que deixar essa atmosfera de medo, de luta e partir para um estado maior de glória. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio. Você pode. Seja feliz com Jesus. Está feliz, minha irmã? Está feliz? Está feliz? Ah, coisa gloriosa! Olha a força que você recebe. Vá nesta força, porque o Senhor é contigo. Vá cantando, vá empurrando as dificuldades e vá crendo: Deus é por mim, Ele me ajuda, Ele me abençoa, Ele me fortalece. E eu sei que tudo no tempo Ele faz. Quantos podem glorificá-lo? Tristezas e alegria, irmãos. Tem um pedido aqui, eu quero atender. Irmã Samir, me dê esses 2 DVD que tá aí. Tem 2 DVDs aí, enquanto ele... Tristezas e alegria. Eu tenho esses DVDs aqui e vou cantar já. Me abençoe. É Bíblia Falada e Velho Testamento. A irmã acabou de falar de informação. Vai na sua casa, você vai aprender a Bíblia, vai ler. Só falta a harpa. São R$10, Deus vai te abençoar. Eu ia cantar o hino novo aqui, mas eu vou deixar para amanhã. Tristeza e alegria, número 3, que foi um pedido forte aqui. E eu quero cantar. Você quer vitória? Só de joelhos quer vitória. Só de joelhos
Você quer vitória? Só de joelhos. Quer vitória? Então desce de joelho. Você ora e confia, começa a acreditar, sente que a vitória vai alcançar. Mas vem o inimigo, começa a te dizer que a tua vitória você nunca vai ver. Só de joelho, de joelho, de joelho. Então desce de joelho. Vai orando, irmão. Vai na Bíblia para sair. O mundo está difícil, aonde segurar? Do nosso lado, por onde escapar? Na minha frente, cadê saída? Mas Jesus Cristo tem vitória garantida. Então desce de joelho. De joelho. Fala pra irmã do lado, só de joelho. De joelho. Então desce de joelho. De joelho. De joelho. De joelho. Eu vou orar. Aonde segurar? Na nossa frente não tem como escapar. Eu vejo aqui, cadê saída? Mas Jesus Cristo é vitória garantida. Irmã, ajoelha. Vai orar. Vai orar. De joelho, de joelho, de joelho, de joelho. Então desce de joelho. De joelho. Aleluia. Passe lá. Que Deus abençoe. Amanhã cedo nós estamos aí, der um pane aqui, né, alguma coisa, mas a gente vai estar adorando, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, minhas irmãs. Pai, em nome de Jesus, a nossa gratidão pela palavra que ouvimos, pelas tuas servas, pelas presenças, Senhor, destas mulheres dignas e honradas que ouviram a tua voz mais uma vez. Nos abençoe, Senhor, logo mais à noite, no encontro para casais, quando o teu servo, nosso pastor, está nos ensinando, Senhor, como devemos viver bem dentro do nosso lar. Por isso, com gratidão, nós te oramos, em nome de Jesus. A graça de Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor, desde agora e para todos sempre. Você diz amém. Deus abençoe.